Como que o Mota vai pautar, vai bater de frente com o Alexandre de Moraes com essa ficha que ele tem? Até eu já trouxe aqui o Marconi, que apoiou, né? O Hugo Mota falou, tá rolando na Câmara que é o seguinte, se o Hugo Mota pautar anistia, o pai dele poderá ser preso. É isso. Câmara decide adiar a votação de urgência para projeto de anistia dos condenados. Para tudo. Por que os traidores que votaram no Marcel Van Hatten, traidores, né? Foi dito isso pelo bolsonarismo. Eles eram traidores da nação se votassem no Marcel Van Hatten. Estavam errados. Não tinha um acordo pro Hugo Mota pautar anistia? Não era urgente? Como é que é isso? Ele teve apoio de 262 parlamentares? Qual a justificativa? Ele já ganhou a justificativa e vocês aceitam que o parlamentar que vocês colocaram no poder não tenham honra de cumprir com valores morais e éticos prometidos a seus eleitores? Porque a gente, já que ele vai ganhar, tem que votar nele? Para não mostrar nenhum tipo de fraqueza, inclusive, total apoio ao inimigo? Essa estratégia que vem dando certo no Brasil? Bolsonaro está aí doente, devido a um atentado que sofreu, tendo que apelar para sua exposição de sua imagem, convalescendo, inclusive, para tentar não ser preso. E a gente tem aí um presidente da Câmara que é inimigo do próprio presidente Bolsonaro, inimigo das pessoas que foram enganadas, presos políticos, que foi votado e colocado no poder com a ajuda do próprio Bolsonaro. Tem algum sentido isso para vocês, minha gente? Se tem, por favor, me expliquem qual. É realmente triste. Câmara decide aí adiar a votação. Vou ler a matéria aqui para vocês. Realmente é... E fora que a gente tem o Sóstenes Cavalcante. Se você tiver condição até, Pedro, de achar esse vídeo do Sóstenes, ele, acho que tem 2 dias, veja se não tem no Space Liberdade, que ele falou, matéria urgente, vai ter a votação. Aí a votação. A proposta de urgência havia sido apresentada pelo líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, em 14 de abril, com apoio de 262 parlamentares. Em reunião realizada na manhã dessa quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, mesmo com todo esse apoio, entenda, ele reuniu 262 parlamentares. Junto aos líderes partidários, optou por retirar a pauta da próxima semana, do dia 22 do dia 28 de abril a 2 de maio. O requerimento de urgência ao projeto que concede anistia aos envolvidos do ato do 8 de janeiro. A proposta de urgência havia sido apresentada pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, em 14 de abril, com apoio de 262 parlamentares. O movimento buscava acelerar a tramitação do projeto numa tentativa de blindar o texto contra possíveis manobras do governo que pudessem reduzir o número de apoiadores. No entanto, durante a reunião dos líderes, apenas o PL e o Partido Novo manifestaram apoio à inclusão imediata da matéria na pauta. Segundo o Hugo Mota, a decisão de adiar a votação foi respaldada por lideranças que representavam mais de 400 deputados. Em coletiva à imprensa, ele afirmou que isso não encerra o debate sobre o tema, o diálogo continua, especialmente com as siglas que defendem o projeto. Ele garante. Um dia após o protocolo do requerimento, Mota utilizou as redes sociais para enfatizar que qualquer deliberação precisa ser acordada com o Colégio de Líderes, já na véspera da reunião, ele destacou a tramitação de outros projetos, como a isenção de imposto de renda, para que receba até 5 mil, não poderia ser comprometida por nenhuma proposta em discussão, incluindo a anistia. Ou seja, a anistia ela não é relevante. Tá claro para você que apoiou aí essa iniciativa de colocar o Hugo Mota na presidência da Câmara? Alívio entre os aliados do governo.
A retirada do tema da pauta foi comemorada por integrantes da base governista. O líder do PT na Câmara, Lindeberg Faria, classificou a decisão como acertada. O foco do Congresso deve ser assuntos que afetam diretamente a população, como a PEC da segurança, o MP do crédito consignado e a reforma do imposto de renda. A anistia não pode ocupar o centro das atenções. Vocês estão ouvindo, né? A anistia não pode ocupar o centro das atenções. Isso foi a palavra do líder do PT, que é aceita pelo atual presidente da Câmara, que teve todo o apoio e honra do convalescido lá, do vitimista Jair Messias Bolsonaro. Embora esse projeto tenha contado com a assinatura de 143 deputados ligados a partidos que compõem a esplanada do Ministério do governo Lula, a proposta foi colocada de lado no encontro entre Hugo Mota e o presidente do Republicano, realizado na noite de quarta, na residência oficial da presidência da Câmara. A anistia, embora citada, não foi tratada como prioridade no encontro. Aí, republicanos teoricamente apoia a anistia. A gente comentou isso aqui ontem, né? A gente fez um comentário, inclusive, exatamente sobre o Partido Republicano, que, teoricamente, em teoria, apoia a anistia. E será que na prática também? Será que depois dessa reunião, o que aconteceu para que esse apoio se esvaziasse? Esse vídeo do Sóstenes, ele é de quando, Pedro? Esse vídeo do Sóstenes é do dia 10. E eu quero que vocês escutem aí o Sóstenes, porque com base nisso vocês vão entender como é tão falha a estratégia política utilizada pelo bolsonarismo e por essa bancada. E olha que o Sóstenes nem é bolsonarista, mas vamos lá. Agradecer aos 200, às 22 horas e 22 minutos, com a assinatura do deputado federal Paulo Aze, do União Brasil, da Bahia, nós chegamos às 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. É uma vitória do Brasil e eu quero aqui agradecer aos 257 colegas que assinaram. E eu tenho certeza que muitos outros assinarão a partir de agora, porque continua aberto. Minha gratidão aos líderes Zucco, Carol Detone, a cada deputado que nos ajudou. Esse é um trabalho de muita gente. Aos presidentes de todos os partidos que nos apoiaram, que nós vamos, ao longo dos próximos dias, dizer quais são esses partidos, e ao nosso eterno capitão Jair Messias Bolsonaro. Esta é uma vitória das pessoas que estão injustiçadas. É a vitória da Débora, que está com seus filhos em prisão domiciliar, e eu tenho certeza que não voltará para a prisão, nem ela e nem ninguém mais, porque nós vamos aprovar esta anistia no plenário da Câmara e no Senado para fazer justiça a Débora e a todos os demais injustiçados do 8 de janeiro. Parabéns, anistia já. Às 22... minha gente, vocês estão entendendo? Eu quis colocar esse vídeo do Sóstenes, porque não foi só esse vídeo. Tem mais. Esse vídeo é do dia 10 de abril. Ele tinha 257 assinaturas. Ele chegou a 262. Ele articulou, conseguiu apoio até de alguns parlamentares aí da base do PT. Eu não sei se vocês se recordam que a Gleisi Hoffmann estava fazendo um trabalho na contrabase, né, ali, falando, olha, eu preciso conversar com os meus eleitores, que eu também, com os meus eleitores não, com os meus colegas, que eu também apoio, mas que essa anistia ela tem o único objetivo de beneficiar os generais e o Bolsonaro. E, na verdade, a gente não pode colocar isso para frente, porque a gente precisa soltar esses presos de uma outra maneira para separar os casos. Afinal, esses presos foram iludidos. Eles precisam ser soltos. Em outras palavras, ela não usou exatamente essas palavras, certo? Mas ela falou isso. A gente transmitiu o vídeo dela que, enfim. Eu não concordo com a Gleisi Hoffmann, mas eu detesto a Gleisi Hoffmann, deixando muito claro aqui para vocês. Ela não coaduna em nenhum tipo de valor com ela. Mas a gente tem que entender que isso era algo muito fácil de se pensar, que pudesse estar sendo articulado pelo próprio PT por trás, né? E quem tem mais poder?
Alguém que vem a público e agradece, que já conversou, que já organizou com 200 e não sei quantos deputados. E dá nome, às vezes, até desses deputados e tudo mais. Ou quem trabalha nos bastidores. Um deputado, um senador, que não é capaz de conter a língua, que fica fazendo esse vídeo, é porque ele já sabe que será perdedor. Ele quer mobilizar a sua ilusão, a sua capacidade de só acreditar nele, porque ele vai fazer esse videozinho, ele vai publicizar o trabalho que ele fez e que ele sabe que não terá resultado. Por que não terá resultado? Porque existe um contraponto muito maior, muito mais inteligente e robusto por trás. E ao invés dele expor isso claramente para você, querido ouvinte, ele te ilude. Ele diz que vai acontecer, que está tudo certo, que está tudo organizado, que é para você comemorar antes do ocorrido. Tem muitos idosos que dão essa lição para as pessoas: não comemore antes da hora. Não comemore. O bolsonarismo vive de comemorar tudo antes da hora. Eu estou aqui dizendo a você, querido ouvinte, na data de hoje, que possivelmente essa anistia, esse projeto todo, vai ser engavetado. Anotem o que eu estou falando. Vai ser completamente reformulado e engavetado. E outra, se passar, o Moraes já falou que o Bolsonaro não vai entrar nesse negócio. Eles estão tentando, de toda forma, salvar Bolsonaro. E tem uma outra coisa aqui. Você que me ouve aqui, você quer os presos políticos soltos, de qualquer forma, com apoio mesmo da esquerda, ou, se for para eles serem soltos com o apoio da esquerda, você quer que eles continuem presos, como possivelmente vocês verão deputados bolsonaristas desejando? É o que a gente tem aqui no Brasil, viu? Se alguém vai soltar esse pessoal aí, do 8 de janeiro, se alguém vai isentar eles aí, fazer uma revisão de pena, deixar eles criarem seus filhos, não morrerem na cadeia, já são 6 que morreram na cadeia, ou 7, se eu não me engano. É complicado. Vamos aguardar, assistir essa novela, né? Essa novela aí que virou a política brasileira. Mas você não pode ser um telespectador babaca que só aplaude. Exija coerência. Porque se eles te enganam dessa forma, fazendo um videozinho por dia, é porque eles têm audiência. É porque vocês aplaudem. É porque o seu tio aplaude isso, sua tia aplaude isso. Então, vamos acordar as pessoas. Vamos falar a verdade. É melhor ele vir a público e dizer: gente, não tem jeito. Porque, de repente, assim, a população se mobiliza genuinamente. População. Não é Silas Malafaia, não. É população por ela mesma. Demonstra indignação. Olha, é realmente difícil a gente ter algum tipo de esperança real, né, nesse Brasil atual, com esses políticos que temos, porque nem aqueles que a gente elegeu, sendo a esperança da nossa nação, a gente tem como aceitar e acreditar que eles vão mudar alguma coisa. É o Pablo que está aí, Pedro? Bom dia, Pablo. E aí, Pablo, como você está? Quero o seu comentário aí sobre esse adiamento da votação da anistia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, o Timóteo que ainda não está aí. Bom dia, todo mundo que está assistindo a Brado, acompanhando a Brado. Uma ótima sexta-feira, chuvosa aqui em São Paulo. Tô vendo aí que na Bahia também está chovendo um pouquinho, né, bastante, Vanessa? Aqui o negócio tá feio. Então. Essa chuva veio para acalmar os ânimos, para esfriar a cabeça do povo brasileiro, que não aguenta mais, Vanessa. É tanta conversa, é tanta novela, e sabe, o legal de fazer vídeos no YouTube é que a gente vai falando e depois a gente edita e colocando as imagens dos fatos, porque só a gente falando aqui, Vanessa,
as pessoas ficam falando assim, vocês são mentirosos, vocês estão contra, vocês são petistas, esquerdistas. Então você vai mostrando nos vídeos as falas dessas mesmas pessoas, por exemplo, o que você acabou de comentar aí. Então você pega uma fala dele e coloca no vídeo. Daí você coloca uma matéria como essa aqui, que está aqui na CNN. Presta bem atenção, você ouvinte. Presta bem atenção e veja se dá para confiar nessa pessoa. Hugo Mota votou de cada 10 pautas, 9 ele votou com o PT. Isso antes de anistia, antes de tudo mais. De cada 10, 9. Ou seja, 90% do que ele fez foi com o PT. Ontem, uma influenciadora chamada Bárbara estava toda indignada nas redes sociais. Então é legal pôr o print para as pessoas verem. Vocês não sabiam? Ela disse o seguinte, que o Hugo Mota só mudou de posição, olha, é muito cara de pau, só mudou de posição porque foi num jantar com Lula. Como se o Hugo Mota fosse uma pessoa de direita, sempre votando com as pautas da direita, conservador, e em um jantar com Lula, agora eu vou votar com a esquerda. Não, mentira, iludindo o povo. Só que o legal é que você vai nos comentários dessa pessoa e você vê que as pessoas estão acordando. Quem poderia imaginar que um cara que votou 9 vezes de cada 10, 9 ele votou com o PT, ele iria agir dessa forma agora, com essa pauta da anistia? Que essa pauta da anistia a gente vem trazendo para vocês aqui. Eu acho que é o único canal, Vanessa, o único canal que fala a verdade sobre essa anistia. Como a Gleisi Hoffmann, que eu não suporto, mas ele sabe, o PT tá ligado, olha, se a gente pautar a anistia, gente, vai beneficiar o Bolsonaro, que disse o seguinte, tá no meu X, hein? Por isso que eu falo, traz o vídeo, já você mata a cobra e mostra o pau. Ele diz o seguinte, coincidentemente, meu nome, no caso Bolsonaro, abre aspas pro Bolsonaro, coincidentemente, meu nome está na anistia, na pauta da anistia. É muito cara de pau, gente. E tem gente que acredita nisso. Todos eles já sabiam. A anistia é para beneficiar o Bolsonaro. Bolsonaro merece ser preso. Já disse milhões de vezes, não. Ele não teve um crime, não aconteceu. Ele é meio atrapalhado, meio burro, talvez, né? Eu tenho um vídeo, não sei se você viu, Vanessa, o vídeo dele do advogado dele olhando pra ele, quando ele falou que recebeu a minuta. Te mostrou aqui esse vídeo, é terrível esse vídeo. Engraçado ter a cara do advogado, né? Então ele é meio atrapalhado, mas não houve o crime ali concluído. Então a gente não quer que ele seja preso. Eu fico chateado com o Bolsonaro, chateado é pouco, viu, gente? Eu fico muito indignado com o Bolsonaro, porque as pessoas foram presas, ele tá entregando o Brasil para Hugo Mota. Ontem eu trouxe no meu canal a ficha corrida da família. Pai, mãe, sogra, vó, sogro. Acho que até o cachorro dele, se marcar, tá envolvido em alguma coisa da gangue dos caramelos. É a família inteira do cara. Como que esse cara vai bater de frente com o sistema? Isso que eu pergunto pra vocês. Como que um cara com uma ficha, sabe, gigantesca, vai bater de frente com o sistema? Ô, Pablo, quem que é o sistema? Oi. Só te interrompendo um minuto. Agora pela manhã, a primeira notícia aqui do Brasil Jornal foi sobre o Collor. O Collor tá preso na data de hoje devido exatamente a isso. Aí ele está preso ao sistema por uma condenação, por uma denúncia no processo da Lava Jato, que já foi invalidado para várias pessoas, menos para ele, devido a algo que ocorreu em 2010, 2014. Então é assim que eles trabalham. Eles pegam... mesmo que o Hugo Mota tivesse boa intenção e quisesse pessoalmente fazer isso, ele teria que ser forjado na capacidade de ser preso. Sim, E como diz o Cleitinho, todo mundo sabe, quando tem político, se você vota em político que está envolvido em escândalo de corrupção, acabou, meu amigo. Ele vai estar pianinho, ele vai ter que ficar ali, ó, nas rédeas de quem manda. E a gente sabe quem manda nesse momento. Quem tá correndo atrás dos presos de 8 de janeiro? Quem está correndo atrás do Bolsonaro, dos generais? É o Alexandre de Moraes. Como que o Mota vai pautar, vai bater de frente com o Alexandre de Moraes? Com essa ficha que ele tem.
Até eu já trouxe aqui o Marconi, que apoiou, né? O Hugo Mota falou, tá rolando na Câmara que é o seguinte, se o Hugo Mota pautar anistia, o pai dele poderá ser preso. É isso. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.